A gente anónima geralmente não deixa registro nos livros de história. No entanto, as suas vidas somadas são a verdadeira história de um povo. É desse passado ainda vivo, na memória dos mais velhos do litoral alentejano, que vamos à procura. Venham connosco à descoberta da história recente do nosso povo. A casa onde eu morava tinha apenas 3 divisões: quarto, cozinha e sala. Telhado de madeira, chão de cimento, paredes de terra. Não tinha água canalizada, íamos buscar água à fonte para beber e para o uso doméstico. A roupa era lavada na ribeira. Águas e esgotos, 95% não tinham água nem esgotos. 95% nem água nem esgotos. Nem água nem esgotos. As únicas terras que tinham parte de águas e esgotos era a sede do Conselho, parte São Martinho das Amoreiras, parte de Vila Nova de Fontes, porque era pouco, Zamojeira do Mar. Foz tinha também, mas pouco também. Era só água, só tinha um bocadinho de água. Lá do poço. Quando eu era mais novinha, a casa onde meus pais moravam era sem divisões, não tinha divisões, o chão era de terra e depois o meu pai fez então as divisões com saca, com madeira e saca, chamava-lhe o tabique, que a minha mãe pintava de branco e visto de fora até parecia que era uma parede razoável. Não tínhamos cozinha, a minha mãe cozinhava na rua, com cozinha improvisada. E dias de chuva? Em dias de chuva apanhava-se chuva, porque vinha, fazia lume e depois tinha o lume mais fraco e depois demorava mais tempo e quando tudo estava cozinhado é que ia para dentro, para casa, para nós comermos. Porque era tão pequenina a cozinha que não dava... o meu pai forrou onde era quartos, tudo o resto era telha-vão. Não tínhamos esgotos, não tínhamos água canalizada, não tínhamos luz... Era tudo na ribeira ao poço, porque havia uma altura em que a ribeira corria muito pouquinha água e a minha mãe tinha que tirar a água do poço para o alguidar, para lavar. E a água de beber também era do poço, que tinha que ser transportada do poço até casa. Banhos e tudo. Era uma casa muito pobrezinha, não tinha luz elétrica e para termos luz tínhamos de ser com umas velas ou com candeeiros a petróleo. Tínhamos que ir chegar aos poços e às fontes para tomar banho e para lavar a roupa. Casa de banho também não tínhamos casa de banho, tínhamos que lavar com uma bacia, lavava-se, quando fazíamos as necessidades tinha que se ir jogar para o campo e tomávamos banho dentro do alguidar e mais nada. O telhado era telha-vã, havia uma parte que era forrado com canas, outras não tinha nada. O chão era terra, a cozinha tinha apenas uma bancada, era um fogão de petróleo, havia a lareira, onde fazia a maior parte dos cozinhados eram feitas, de facto, num púcar de barro. E depois a água, ia-se buscar a água à nora, ao poço, a luz não havia uma vela, que só tinha aquele tempo. Pronto, e depois acabava porque não se podia gastar muito. Nós tínhamos de tudo um pouco, mas as coisas tinham épocas para existir. A fruta só havia na época da fruta, na época da fava comia-se muita fava e ervilha, no verão comia-se muito feijão verde, muito tomate, muito pimento, muita fruta, onde as refeições depois eram muitas feitas à base de pão. Quando a gente era gato, não sequer podíamos apanhar uma bolota, não deixavam. Tinha que ser roubada. De manhã era o almoço, o meio-dia era o jantar. O meio-dia o jantar. À noite era a ceia. À noite a ceia, sim.
Era de manhã umas papas, à noite eram outras. Carne era só os dias de festa. Todas as semanas se passava o pão e cozia-se em casa. Dava para uma semana. Matava-se um porco por ano, um porquinho para a casa, né? Tirando disso, não se comprava mais nada. Pois, um bocadinho de açúcar, se calhar. Ou arroz. Sim, essas coisas. Arroz e açúcar. E pouco. Agora comia, eram umas papinhas de milho de manhã e outras à noite. Outras vezes era uma sopa de batata. Era o feijão, era o grão, era o xíxaro. Não havia muita fartura. Quando trigo não chegava para todo o ano. Uma sardinheta, um carapauzinho tinha que dar para 2 ou para 3. Era. No tempo de ervilhas, comíamos ervilhas. No tempo das favas, era favas. No tempo de o grão, havia uma altura, ali tínhamos sempre quase de um ano para o outro. Mas havia alturas em que aquilo não havia, não se comprava, não se comia. Maçãs, era quando havia maçãs. Tudo, melão, melancia, é mesmo só na época. E era uma época curta, porque é sempre naquele mês específico é que há essas coisas. A partir daí não comíamos. Na minha casa, a minha mãe costumava nos dar o pão, a manteiga que normalmente era manteiga de porco, ou a marmelada, que era feita lá em casa. O leite, nem sempre bebíamos leite, porque nem sempre os animais davam leite, né? Havia uma altura em que não tinham leite. E aí bebíamos chá, café. O meu pai caçava. Tínhamos, na época de caça, a lebre, o coelho. Lembro-me do meu pai trazer muitas vezes e comermos. As famílias abasteciam-se das coisas que a horta dava e quando havia dinheiro iam à mercearia. Papas de milho, de farinha de milho, farinha de trigo, jantares de feijão, sopas de batata, açordas, mal assadas. Xíxaros. Quando havia matança havia a linguiça, havia um bocadinho de carne que era tratada nas salgadeiras. Pouco. Peixe, pouco. Quando passava lá o sardinheiro levava peixe, os carapaus, as sardinhas, fazia-se a sardinhada com pimentos assados. Era um petisco, isso era um petisco. Nesse dia toda a gente gostava de sardinhas assadas com os pimentos. Pronto, e assim uns peixitos assim, mas era um bacalhau. Os partos decorriam em casa e alguns decorriam muito mal. Não havia médico, não havia assistência médica e não havia os hospitais. E nesse tempo, que aparecia a tosse convulsa, os doutores mandavam ir os moços para a casa dos porreiros para absorverem aquele fumo de carvão de pedra e para as arramadas dos bois também. E para as arramadas dos bois? Tosse convulsa, que era uma tosse muito valente que os moços apanhavam. Sim. Nascia-se em casa, não? No campo, mas até mesmo nas vilas, mesmo na vila, eu lembro-me quando vim para a escola havia ainda muito quem falasse dos bebés que nasciam em casa. Mas a minha mãe, por exemplo, só a minha irmã mais novinha, que tem 20 anos de diferença de mim, é que nasceu no hospital. O resto, as minhas manas, nasceu tudo em casa. Mas era muito mau, a saúde era muito má. Eu lembro-me de estar doente e não ir ao médico e ficarmos à espera que se melhorasse e com mesinhas caseiras. Mas também, antigamente, não havia e não surgiam os problemas que surgem hoje, penso eu. Dá-me a sensação que as pessoas eram mais saudáveis. Até mesmo eu lembro-me, eu e o meu mano, que era muito próximo de mim, nunca tivemos doentes. Eu até aos 6 anos nunca fui ao médico. Não tinha vacinas, não tinha nada. A primeira vacina foi quando eu vim para a escola. E não me lembro de estar assim doente. Doía-me a garganta de vez em quando, ou estava constipada, mas muito raro.
Sim, e era com o chá quente, o mel, o leite. Houve uma altura que eu estava muito fraquita e tal. Então a minha mãe tratou-me com leite de burra. Era chás de plantas, chás, xaropes de pampulha, pampulha vermelha, flor de sabugueiro. Era flor de sabugueiro, a pampulha vermelha, que chamavam-lhe flor de borracha. Aquilo era apanhado em verde e depois era seco. E depois, quando guardava-se, e quando fosse preciso, fazia-se o xarope. Na minha altura, as pessoas quando adoeciam eram curadas com mesinhas caseiras. Era assim que nós se curávamos. Não morríamos todos na calhota. Fazia-se muitas mesinhas. Até quando a gente tinha um choco, havia uma coisa que eram os chocos. Fazia-se com fermento do pão, com um fiz de pão de linho. Foi o choco rebentar para aquilo se curar. O choco é o quê? Era uma borbulha grande? Era uma borbulha grande e que tomava um grande caroço, chamavam-no o choco. Pronto, um frúnculo, também se chamam frúnculo. Sim, aquilo tinha que ser ali aqui posto em cima para aquilo vir a furo. Quando estávamos constipadas, eram umas bolinhas feitas de manteiga de cabra, para a gente engolir. Esfregava o peito com aquela manteiga também de cabra. Eram as mesinhas, eram os medicamentos que havia. E mais? E assim doenças graves? Não, assim doenças naquela altura não. Não é como há hoje. Não havia assim Não. cancros ou isso? Não. Não, quer dizer, não, a minha avó morreu há muitos anos. Era eu pequena, tinha 9 anos quando a minha avó morreu de cancro. Sempre havia? Havia, sim. E tratamentos? E tratamentos não havia. E a minha avó morreu, coitadinha, que já não tinha orelha com um buraco na cara, metia horror. Comecei a trabalhar nessa casa residencial, tinha 4 anos, fazia mandados, ia fazer as compras que me pediam para mim ir fazer com um papelinho, porque eu era muito pequenina. Eu lembro-me de chegar a partir gelo para podermos lavar no tempo frio, na ribeira. Com 16 anos foi a primeira vez que eu pus um saco de adubo de 100 kg às minhas costas. Olha, ia com os pés de rojo, que não conseguia levantar os pés. Porque nesse tempo os sacos era tudo de 100 kg. Os sacos eram... Depois, quando eu já tinha 17 ou 18 anos, é que começaram a aparecer os sacos de 50 kg, foi nessa altura. Vinha da escola, andava na 4ª classe, com 10 anos, chegava à casa. Se tivesse alguma coisa que fazer, de apanhar a foice e ir ceifar a seara, ia. Eu trabalhar para fora como empregado de outros, comecei com 12 anos. A fazer um carrete para a eira, nesse tempo não havia, pouco saber de bolhadores havia, ceifava-se tudo à mão e depois era carregado para as eiras. No tempo das sementeiras, andar atrás de uma parelha de bestas, de mulas, ou de machos, com uma charrua a lavrar, um sementeiro às costas a espalhar adubo ou a espalhar semente. As pessoas na época do milho trabalhavam no milho, preparavam a terra para o milho. Na época eu, por exemplo, lembro-me do meu pai, fazia as sementeiras do trigo ou do milho e depois era a minha mãe que tinha que as concluir, porque o meu pai tinha que largar para ir ganhar algum dinheiro na cortiça. Não havia fins de semana. O domingo sim, mas mesmo assim havia épocas em que era tão obrigatório concluir ou tinha que ser mesmo feito aquele trabalho, não podia, tinha que se esquecer que era domingo. Eu saí da escola, tinha 10 anos. O que é que havia de fazer? Vá, porcos para a Maria José, cuidar. Lá ia a Maria José com um barrilinho de água, e um bocadinho de pão num talaguinho e vá cuidar nos porcos todo o dia. Só voltava à noite para casa. A gente pegava o trabalho com meia hora de sol. Com meia hora de sol. Tínhamos que estar ao trabalho. Levámos 1 hora de caminho para ir ao trabalho. 1 hora de manhã e outra hora à tarde. Saímos com meia hora de sol. Faltava meia hora para terminar o dia. Para pôr o sol. Quando a gente chegava à casa era de noite. Não tínhamos fim de semana nem dias santos. Nem férias? Nem férias, nunca tive. Mesmo hoje ainda nunca tive férias. Nunca tive fundo de desemprego, nunca tive baixa, nunca tive nada dessas coisas. Os meus princípios foi de trabalhar no campo.
E depois fui aprender a sapateiro. Trabalhei 3 anos de graça. 3 anos para aprender sem receber. Todos os anos saía um mês para ajudar na cava do milho e na ceifa os meus pais. Depois, no fim do tempo, da temporada, dos 3 anos, tive de trabalhar mais 3 meses para compensar esse tempo. Depois daí é que comecei a ganhar. Os professores gostavam muito de bater. Não sabes o que é uma régua, filha? Não sabes? Ah, pois, antigamente os professores gostavam muito de bater com a régua. Frequentei uma senhora que ensinava a ler e a escrever. Mais tarde passei para uma regente escolar e depois fui para Coles, onde fiz o exame da 4ª classe. Fui para o Admira a seguir, para o colégio, criado pela Dona Joaquina e Dr. Passos. E depois fui para Faro fazer o magistério. As regentes escolares eram as raparigas que tinham a 4ª classe e depois faziam o exame sobre essa matéria da 4ª classe, vai lá, e para ficarem preparadas para ensinar aos miúdos. Estive na escola, na casa de um tio meu em Santo António, e durante a semana e ao fim de semana vinha a pé de Santo António para o Chaparral, que são na volta de 2 ou 3 quilómetros. A escola era meninos para um lado, meninas para o outro. E éramos as 4 classes numa sala praticamente. Eu tive aulas com... Eu estava na segunda, havia uma fileira de carteiras com a 4ª classe e havia uma outra logo à entrada da sala com a primeira. Portanto, eram 3 classes na mesma sala. E éramos quase 40 miúdos dentro de uma sala. Na altura era um rigor medonho. Nós nem podíamos falar, primeiro. Entrar para a sala era em fila indiana. E não havia barulho. E quando não se sabia, levava-se reguadas. Como morava longe, era obrigado a almoçar na cantina. E tínhamos feijão com massa e grão com massa. Feijão com arroz e grão com arroz. Tínhamos um crucifixo na sala. Quando alguém chegava à sala, nós tínhamos que nos levantar. Até quando a professora chegava de manhã, nós tínhamos que nos levantar. Bom dia, senhora professora. Quando chegava alguém na sala, a gente tinha que se levantar para dizer bom dia às pessoas que chegavam. Era um bocadinho diferente daquilo que é hoje. Não havia casas de banho na escola, não havia nada, nem aquecimentos. Agora reclamam que não tem casa de banho, não tem aquecimentos. A gente não tinha nada. Fomos à escola, era uma casa, era uma escola. Juntavam-se ali as crianças, porque não havia muitas crianças nessa altura, porque não era obrigatório ir à escola. Tínhamos uma pedra com giz. Sim. Era o caderno. Era o caderno. Portanto, o caderno, depois para se apagar... Apagava-se com um trapinho. Com um trapinho molhado ou isso? Com um trapinho apagava-se ali depois do giz. E voltava-se a escrever outra vez. Todos os miúdos, quando vão para a escola, logo têm a crença de ir para a escola. Vou para a escola. E depois até lá uns tempos começa-se a aborrecer da escola. A total ausência ou o estado deplorável dos caminhos constituía desde sempre um importante fator de desvantagem para a atividade produtiva e comercial. O Vida Alentejana, de fevereiro de 1935, refere que um adito comercial inglês afirmou que o agricultor português encontra enormes desvantagens no elevado custo de transportes internos. Do Alentejo a Lisboa, o transporte de trigo sai mais caro do que dos Estados Unidos da América ou do Canadá a qualquer dos principais portos de Portugal. O concelho de Odmira era, no aspecto de vias de comunicação, particularmente mal equipado. Nessa mesma edição do Vida Alentejana, afirma-se: a densidade média de vias de comunicação no continente é de 185 metros por quilómetro quadrado, pois nos distritos de Beja e Évora não chega a atingir os 75,
E no concelho de Odmira, um dos mais ricos, quer em agricultura, quer em minérios, não ultrapassa 13. 90% das aldeias não tinham acesso viário. Eram feitos por carroleiras. Eram terra batida com... Macadamo não. Terra mesmo. Esta zona que abrange aqui de Odmira, São Teotónio, Saboia, Luisianos e São Martinho, para cá, tudo isso tem o tamanho da área da Ilha da Madeira. Não havia nem um telefone, nem uma estrada, nem eletricidade, nada, zero, nem água, nada, zero. Transportes não havia. Era a pé? Transportes eram as nossas pernas. Um burro, um cavalo, uma carroça? A gente não tinha. Mas era tudo a pé? Era tudo a pé. Se fossem, por exemplo, a Odmira, uma feira, um mercado, uma coisa Isso nunca fui. Olha, fui muitas vezes às Mil Fontes a pé. São o quê? A pé. 13 ou 14 quilómetros? Ia lá à feira e ia a pé. Ia a pé. E voltava, portanto. E de volta são quase 30 quilómetros. Sim, a pé. Os meios de transporte mais usados eram andar de burro e na carroça, puxada por um cavalo, mas principalmente andávamos a pé. Veredas, caminhos de terra batida. Quando eu nasci ainda ia-se de carreta de bois. Daqui para fora não havia nada que fosse alcatroado. Daqui de São Luís. Era tudo terra. Era tudo terra. Tudo caminhos de velhos. Transportes era a pé. Ia trabalhar daqui para a Caldeira, era a pé, para lá e para cá. Para lá íamos num pé e para cá íamos num outro. Jogava às 5 pedrinhas, ou ao rabolo, saltava ao macaco, jogava o lencinho da petica. E esses jogos assim. Era tudo muito artesanal. Qualquer pedrinha servia de melindre. O riscar das ruas, lembro-me de levar com cada ralhete, a minha mãe limpava e eu depois riscava tudo com a pedra, porque há pedras que riscam. Então fazíamos o caracol, o jogar à calha, à risca, e tinha bonecos feitos de madeira, de trapos, de coisas assim, tudo artesanal. Olha, minha mãe fazia uma boneca cheia de farelos, um trapo, enchia aquilo de farelos, o cabelo era um bocadinho de lã de ovelha e os olhos eram uma linha preta, era a boneca para a gente brincar. Quem tinha uma boneca de cartão da feira era uma pessoa com muita sorte, porque nós fazíamos as nossas bonecas de trapos. Às vezes até um pau, uma pedra, no instante arrasava-se ali um boneco no instante e embrulhado, brincávamos. Na escola brincávamos às rodas, ao lencinho, ao anel, e cantávamos também, gostávamos muito de cantar. E os moços jogavam, e se jogavam à marca, jogavam o peão, o arco, aquele arco. Ai, a gente gostava muito do baile. Ai, isso então quando a gente ouvisse um acordeão. Os mastros na altura têm uma noção que era tipo promessa. Na altura em que, ou numa doença, ou quando os rapazes iam para fora, para o ultramar, as mães prometiam um mastro. E aquilo implicava despesa. Nos papéis, na elaboração, e nos bolos, e no tocador. E então faziam. Mas, e quanto mais gente juntava, mais bem paga a promessa ficava. Um mastro, faziam um mastro de promessa. Prometiam fazer um mastro, com tantos alqueires. E então faziam aqueles alqueires de farinha em biscoitos, que era para depois pôr no mastro. E até enfeitavam o mastro e penduravam os biscoitos, tudo. E depois era um tocador e as pessoas tudo bailar lá. Juntavam-se. Era uma festa. Era uma festa. Não é? Era uma festa e era muito divertido. Pois. Hoje já não fazem nada disso. Havia muita gente que emigrava, sobretudo para a França. Eu lembro-me imenso aqui da Charneca, havia muita gente a ir para a França. Aqui de Odmira, eu estava na escola e perdi algumas amiguinhas
porque os pais iam para a França. Para a França, sobretudo França. Tenho uma amiga, que ainda hoje é minha amiga, que andava comigo na escola, que foi para a Alemanha. E ainda hoje vive na Alemanha. E havia muita gente que ia para Lisboa e depois escreviam a dizer para não irem. Pois, porque Lisboa em si, as condições eram muito piores do que cá no campo. E passavam mais fome lá do que cá. Porque cá recorriam ao vizinho e se quisessem fazer algum trabalho, prestar algum trabalho, até podiam ter a refeição em troca. E em Lisboa a coisa não funcionava muito bem com quem ia para Lisboa. Quando eu fui para a Alemanha, havia aí um tordicalhaços, não queria que a malta saísse, porque faltava a mão de obra cá. A mão barata. Havia muito barata, não é? Depois. Mudou bastante, em todos os sentidos. As pessoas não é só a questão da expressão e da liberdade, mas outros direitos começaram a ter que não tinham. Após o 25 de Abril, termos os direitos que não nos passavam por a cabeça e que começámos a ter, é bem diferente. É muito mais feliz. Se o conhecimento do passado é interessante por si mesmo, ele também é útil para que os seus erros e problemas não se repitam. Por isso este trabalho terá também o objetivo de alertar para os riscos de novas tentativas de controlar a informação e os direitos civis. Hoje, a pretexto de princípios nobres, como evitar os apelos à violência, controlam-se as redes sociais, bloqueiam-se canais de informação não alinhados com o discurso dominante, proíbem-se manifestações. Enquanto isso, as grandes redes de comunicação social do mundo, pertencem dos mesmos grupos económicos e políticos, criam uma visão unanimista e quantas vezes parcial da realidade. Como se costuma dizer, a liberdade tem como custo a vigilância permanente. Não queremos que o passado se repita. Na entrevista do meu avô, eu percebi que no tempo dele era tudo muito mais difícil do que é hoje em dia. As pessoas tinham uma vida dura, difícil, e hoje em dia já temos mais meios, mais possibilidades, mais sonhos. O meu avô tinha o sonho de estudar, não pôde concretizar o sonho. O que eu aprendi neste trabalho é que a vida antigamente havia mais pobreza, menos privilégio que temos hoje. Hoje vivemos muito melhor porque temos mais coisas que nos ajudam na vida, como luz e essas coisas. Eu agora vejo que está tudo muito diferente, que o nosso país evoluiu muito, que até tenho um pouco de pena da minha avó e de outras pessoas que viveram naquela altura. Não tinham casa de banho, tinham ido para a rua e não tinham luz, tinham de usar velas para andar por casa. A casa também era bem pequena, não tinha muito espaço, também não tinha muito dinheiro. Depois de eu ter feito a entrevista ao meu avô, percebi que o passado da minha família era muito diferente do que eu pensava. E que hoje em dia as coisas estão mais fáceis.